Agora faz 15 minutos que o ataque cardíaco começou. O fluxo de sangue da artéria de John está quase totalmente bloqueado. As células do coração não têm mais energia para se manter unidas. As finas membranas começam a se romper. O coração prejudicado de John começa a se desgastar. Seus batimentos estão cada vez mais fracos. Os efeitos começam a atingir o resto do corpo. John está lutando para respirar porque seus pulmões estão cheios de fluido. Com o enfraquecimento do coração, o sangue fica retido nos vasos que saem dos pulmões. A pressão extra força o líquido a sair do sangue e a entrar nos sacos alveolares dos pulmões. Se o processo não cessar, ele pode se afogar em seus próprios fluidos corporais. You must keep this on. Nice steady breaths now. Well done, mate. 45-year-old male, possible MI, ETA 3 minutes, over. Just hold on, John. We're nearly there. They'll sort you out. Muitos não sabiam o dia da sua morte, e muitos não saberão. Assim como o arrebatamento da igreja e a vinda do Senhor Jesus, onde não sabemos o dia nem a hora, nem o Filho sabe, também não sabemos a hora da nossa morte. Mas basta apenas 1 segundo para morrer. Alguns ignoram os sinais da morte, fingem que a morte não existe e pensam que ela nunca vai bater à sua porta. E quando ela chega em suas vidas, se desesperam. Porque ao homem está determinado morrer uma só vez, depois disso, o juízo. Hebreus capítulo 9, verso 27. 2020 foi o ano de mais mortes no mundo. Milhões morreram na pandemia. Milhares morreram de morte súbita, causada por problemas cardíacos e derrame cerebral, o AVC. Milhares de jovens, de adultos, de crianças morreram por acidentes de carro e catástrofes naturais. Algumas pessoas vivem a vida sem se importar com a morte. E algumas viveram a vida sem se importar com a morte e foram pegas de surpresa. Viveram desapercebidas e acharam que não iriam morrer cedo. Alguns até pensavam que nunca iriam morrer. Adão e Eva foram avisados por Deus que se desobedecessem e fizessem o que Deus havia falado para não fazer, morreriam. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Não deram ouvidos, ou melhor, deram ouvidos a Satanás, que foi rebelde, desobedecendo aos princípios do Altíssimo, mentindo e se revoltando contra Deus. E por causa dele, o pecado entrou no coração do ser humano e na face da terra. Deus não havia feito o homem para morrer, mas para viver eternamente ao lado do seu Criador, que o amava, mas por ser um Deus prudente, amoroso, sábio, justo e eterno, permitiu que a morte chegasse aos homens para que houvesse temor e justiça perante eles, pois a maldade, o pecado e o próprio Satanás iriam viver eternamente, acabando assim com as maravilhosas criaturas que Deus criou.
Deus ordenou a todos os homens morrerem uma só vez devido ao pecado de Adão. A morte de todos os homens seria eterna. Todos seriam destruídos instantaneamente e toda a terra maravilhosa que Deus havia criado. Mas houve um que tomou nossas dores, tomou nossa causa, o próprio Filho de Deus, que havia criado o homem junto com seu Pai, assim como todas as coisas. Por amor ao ser humano, decidiu morrer em seu lugar, para que o homem pudesse viver eternamente, como tinha sido o plano de Deus no início. Mas, se o salário do pecado é a morte, como Jesus, sem pecado, santo, teve que morrer? Não seria injusto um ser santo, puro e justo morrer sem ter pecado? Para Jesus morrer e o Pai Celestial aceitar a sua morte física, Jesus teve que levar todos os pecados de todos os seres humanos, nascidos e os que haveriam de nascer. Então, quando Jesus morreu, Deus o viu como um pecador. O seu sangue celestial e puro teve que ser derramado para que não fosse derramado o seu sangue e o meu, o sangue de toda a humanidade, e nós fôssemos destruídos para sempre. Veja bem, Deus já havia condenado Satanás por sua rebelião. Deus deu tempo para ele se arrepender, mas não quis, e ainda enganou 1/3 dos anjos, tendo enganado também a obra-prima de Deus, o homem. Deus não queria nos perder, nos destruir para sempre, por causa de Satanás, e principalmente porque nos amava e ama muito. Deus Pai sofreu muitíssimo com a morte do seu Filho e iria sofrer muitíssimo junto com seu Filho se tivesse que destruir a todos nós. Então, o plano de Deus junto com seu Filho deu certo. Jesus levou sobre si a podridão dos nossos pecados que Satanás plantou no coração do homem. Jesus morreu e Deus o ressuscitou. Deixou o corpo humano de Jesus morrer com nossos pecados e quando ele ressuscitou, venceu a morte. Ressuscitou com um corpo glorioso, outro corpo, o corpo de glória, santo e perfeito, que ele tinha quando estava com Deus no céu. Então, todo ser humano que confiar e receber a salvação dada por Jesus, a salvação da morte eterna, e confiar, receber a Ele como Senhor e Salvador, viverá para sempre com um corpo glorioso como o de Jesus. O corpo físico, o corpo humano, irá morrer, mas este corpo será transformado em corpo celestial e eterno na ressurreição e no momento do arrebatamento daqueles que confiaram em Jesus. Esse corpo físico sentirá a dor da morte, mas no momento do arrebatamento, alguns seres humanos, os filhos de Deus, a igreja de Deus, os que perseveraram em amar e obedecer a Deus, não dando ouvidos a Satanás, não provarão a morte física. Não morrerão fisicamente, mas serão transformados instantaneamente em um corpo celestial de glória. Então, os que estiverem mortos em Jesus ressuscitarão primeiro e também serão transformados e serão levados por Deus primeiro, e depois os que estiverem vivos nessa terra, a uma nova terra e um novo céu, para viverem eternamente com Deus. Infelizmente, aqueles que deram ouvidos a Satanás, aceitando a marca da besta, aceitando obedecer a Satanás, serão
deixados para trás no momento do arrebatamento, e todos morrerão fisicamente nessa terra. E além de morrerem fisicamente, terão que morrer de novo, provarão novamente a segunda morte, mas dessa vez a morte eterna, junto com Satanás, a besta e o falso profeta, no lago de fogo. Apocalipse, capítulo 20, verso 10. Apocalipse, capítulo 20, verso 14. Então, não desperdice cada segundo de vida que você tem nessa terra para reconhecer, obedecer e amar a Jesus, aquele que nos salva da morte eterna, o nosso Salvador. Você não precisa esperar ter um segundo para morrer. Aí eu vi ali, foi a hora que eu voltei. Mas antes disso, Deus falou pra mim: vai e avisa pro meu povo que eu tô voltando, eu tô mais próximo do que eles imaginam. E aí eu fiquei maravilhado, né, pastor? Porque, nossa, uma glória tão linda, né?